dizer que o assunto a respeito da pauta marco temporal ele está maduro para julgamento. Olha que maravilha, vamos lá. A notícia é do UOL, a mídia permitida, né, a mídia verificada, então ninguém vai me acusar aqui de ficar fazendo fake news. A matéria diz que o ministro Ricardo Lewandowski disse à coluna que o processo sobre demarcação de terra indígena deveria ser julgado logo. A presidente da corte, Rosa Weber, ainda não incluiu o assunto na pauta do semestre, mas deixou lacunas no calendário para, eventualmente, encaixar o julgamento. Está esperando, né, para ver se a coisa é esclarecida ou não. Se eles conseguirem não esclarecer ou jogar o esclarecimento para baixo do tapete, talvez ela julgue mesmo. Abro aspas aqui. Não tenho notícias sobre eventual pauta desse tema. Olha só, hein? Não tenho notícias sobre eventual pauta desse tema. Pessoalmente, considero muito importante o julgamento sobre o assunto, especialmente em face das últimas revelações quanto às invasões ilegais de terras indígenas por madeireiros, poceiros e garimpeiros e as gravíssimas consequências dessas ações para o meio ambiente e a saúde dos povos autóctones. Fecho aspas, misericórdia. Aí ela eleva, né, o dicionário aos píncaros, ninguém entende e todo mundo acha que deve ser isso mesmo, porque ela deve saber o que está falando. Segundo a matéria ainda, o julgamento foi iniciado em 2021, mas um pedido de vistas interrompeu a discussão. Até agora, apenas 2 ministros se manifestaram. Edson Fachin, a favor da causa, e Cássio Nunes Marques, contra a causa. Na avaliação de Lewandowski, o caso está pronto para ser definido agora. Abro aspas para ele. Um pedido de vistas sempre é possível, mas creio que a questão está madura para julgamento. Rosa Weber se comprometeu, segundo ele, a pautar o processo até outubro, quando deixará o posto, depois de revelada a tragédia Yanomami, para o tema que passou a ser visto como de maior urgência por ministros do tribunal. Bom, primeiro que a gente pode aí levantar o questionamento, isso é matéria para a STF julgar? Eu acho que não. Segundo, depois de revelada a tragédia Yanomami, gente, me cheira uma armação tão azeitadinha, que eu fico até com medo de prosseguir andando. É difícil, tá? Então, quer dizer que há a possibilidade deles terem se aproveitado disso e... Está pautando a matéria? Olha, gente, é porque a gente vive numa democracia, então eu não vou falar o que eu penso. Mas, para mim, tem muito mais água aí debaixo dessa ponte. Não menos importante é a matéria da revista Oeste, que diz o seguinte, olha, deputado venezuelano diz que Yanomamis desnutridos vieram ao Brasil de seu país. De quem que a gente está falando aqui? De um perfil que não tem foto na internet? De uma corrente de tia do Zap? Ah, foi um canal da Deep Web? Não, foi um canal do Telegram, daqueles específicos que são antidemocráticos? Não. Nós estamos reportando uma notícia publicada pela revista Oeste, que veio direto da Venezuela, através de falas oficiais de um deputado venezuelano. Aqui, ele tem rosto, não é um emoji, tá? Não é um avatar. E aí a matéria diz o seguinte, olha, contrariando a versão das autoridades brasileiras, o deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, Romel Guzmán, afirmou que Yanomamis desnutridos encontrados no Brasil são provenientes da Venezuela. Eles teriam cruzado a fronteira do estado venezuelano de Bolívar com Roraima para escapar do regime do ditador Nicolás Maduro. Ele é indígena da etnia Baniva e, em uma postagem no Twitter, ele fez a denúncia. Abro aspas para a postagem dele. Denuncio a grave desnutrição de nossos irmãos indígenas e Yanomamis no estado Bolívar. Cruzaram ao Brasil em busca de comida, outra violação aos direitos humanos indígenas por culpa do regime de Maduro, escreveu, repostando imagens de atendimento indígenas com sinais de desnutrição. Uma das fotografias é da idosa que teria morrido no domingo. Aí são aquelas fotografias que a gente não pode mostrar aqui, mas eu destaco aqui, olha, o post dele. Pergunta: o ministro Lewandowski já se interessou por investigar essa denúncia do deputado lá da Venezuela?
Ninguém toca no assunto, nem a mídia, nem a Globo, nenhum tipo de mídia toca no assunto. Somos nós que temos que ler as matérias, fazer as pesquisas e trazer aqui para vocês, não é? Então, será que a gente tem... Olha aqui a carinha dele, desculpa, esqueci de compartilhar a tela com vocês. Olha aí a carinha dele, ele tem cara, esse é o deputado venezuelano, que disse que esses indígenas, esses Yanomamis, vieram da Venezuela. Então, nós temos provas. Isso merecia uma investigação. No entanto, o que você vê a mídia falando é que Jair Messias Bolsonaro, sim, será investigado por gênero de povos indígenas, de povos originários. Gente, isso é um crime tão diabólico, é uma coisa tão cruel, tão desumana, e, no entanto, parece, com a informação desse deputado, que quem está cometendo isso é um amigo de Lula, que fez questão dele aqui na posse e disse que tinha marcado, né, o encontro com ele na viagem à Argentina e que esse encontro só não foi possível porque se Maduro sair lá do domo, né, da redoma de vidro que o Wagner Group, integrantes do Wagner Group garantem para ele, ele não tem segurança nenhuma, inclusive porque a cabeça dele tem um prêmio de 15 milhões de dólares. Você vai ver alguém falando sobre isso? Não, você não vai ver. Mas eu vou fazer o recorte depois desse vídeo para você entender que você precisa nos ajudar a orientar a população brasileira. Tá bom? A verdade pela verdade, tudo termina com a verdade. Porque a mentira tem perna curta. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, pense aí na possibilidade de você apoiar o nosso trabalho, apoie financeiramente. O número do Pix está aqui, está no comentário fixado também, e ajude a espalhar verdade. Pelo menos, para isso, diz a palavra de Deus que não existe castigo, porque eu não temo o que pode me fazer o homem ao meu corpo humano. Tá? Eu temo o que pode me fazer Deus na vida eterna. É isso. Para vocês que não sabem, Birulindo da Bolsopil veio a público hoje. Olha só o que ele trouxe. Esse pessoal que fica tentando lacrar aí de uma forma ou de outra, com a tragédia Yanomami, com uma coisa meio estranha, porque o marco temporal tem que ser votado, porque tem que ter reserva indígena. Tá, eu acho também que tem que ter reserva indígena, mas a terra vai ser do índio? O índio vai poder fazer o que quiser? Ou aquela reserva vai obedecer a interesses internacionais através de ONGs que estão estabelecidas aqui no Brasil há mais de 20 anos para interesses internacionais? E aí o interesse do índio não tem? Esse interesse internacional vai continuar impondo ao indígena brasileiro como o indígena brasileiro deve viver? Olha só, Birulindo da Bolsopil. Aldo Rebelo, ex-PCdoB, boa coisa não é o cara, mas disso ele fala bem. Ele é ministro da Defesa e presidente da Câmara, fala sobre os Yanomamis, garimpo ilegal e cobiças sobre a Amazônia. Em 2012, ele foi relator do Código Florestal na Câmara. O relatório final contou com o apoio da bancada ruralista e com o meu voto, disse Bolsonaro. A esquerda voltou inteira contra. Vamos ouvir o Aldo Rebelo aqui só um pouquinho? Não gosto dele não, tá? Mas ele entende bem, olha aí. Como é que você vai fazer com 600 mil garimpeiros que você tem na Amazônia? Quem são esses garimpeiros? Os garimpeiros são, em primeiro lugar, os próprios indígenas que vivem dentro das áreas onde há minério. Quem faz garimpo na área da reserva Roosevelt, onde há uma das grandes reservas de diamante do mundo, são os índios Cinta Larga. Quem faz garimpo na área dos índios Munduruku são os Munduruku, porque são os índios que vivem dentro das reservas onde há minério. Não é o índio que vive na França, na Itália, que está participando de uma ONG, que mora em São Paulo, em Brasília, que vive na mídia. Esse não, esse vive dos recursos doados pelas fundações internacionais. O índio que mora dentro das áreas onde há minério, ele faz o garimpo. E faz de maneira ilegal, usando muitas vezes métodos que
golpeiam, que atingem o meio ambiente. É preciso que o Estado ajude a organizar essa atividade. Não basta proibi-la. O que você tem é que fiscalizar essa atividade para que ela não seja nociva ao meio ambiente. Por que é que a mineração pode ser feita por uma empresa multinacional, pela Vale do Rio Doce, e não pode ser feita por uma cooperativa de garimpeiros, desde que fiscalizados, respeitando o meio ambiente? Por que não pode se fazer isso? Porque nós temos que perseguir ou expulsar da Amazônia 600 mil brasileiros. Vamos empurrá-los para onde? Para o narcotráfico? É isso que nós vamos fazer para sobreviver do crime? Não, é preciso que o Brasil compreenda que na Amazônia, além da floresta que precisa ser protegida, além dos índios isolados, tem milhões de brasileiros, milhões, são 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, mais do que a população do Uruguai e do Paraguai juntas. O governo americano quer que o governo brasileiro se comprometa a expulsá-los da Amazônia. Claro, para que fique todo o minério da Amazônia à disposição dos grandes grupos econômicos. 30% da biodiversidade do mundo está na Amazônia, meus amigos. A riqueza do mundo está na Amazônia, o minério do mundo está na Amazônia, a água do mundo está na Amazônia, a floresta do mundo está na Amazônia. Agora, deixa eu acrescentar também o que tem na Amazônia. A miséria do mundo está na Amazônia. As doenças infecciosas estão na Amazônia. O analfabetismo está na Amazônia. A mortalidade infantil está na Amazônia. Escola que não tem água e não tem luz, isso eu estou dizendo porque vi. Milhares de escolas sem água e sem luz na Amazônia. E o que é que você diz para as pessoas que vivem nessa situação? Nada se vire, vocês são criminosos? Não, pelo amor de Deus. Paciência, mas não é assim que você resolve dramas humanos. Você tem que proteger os índios, é justo e humano. Você tem que proteger as florestas, é justo e humano. Você tem que proteger a biodiversidade, é justo e humano. Mas você não pode matar de fome, de abandono, de miséria e de doenças seres humanos que vivem ali também, tá certo? Eles precisam de proteção. Quem vai dar essa proteção? Ninguém. Quando aparece por lá, é a polícia, tá certo? Ou o narcotráfico, infelizmente, que se infiltra, ou a repressão. É isso que se destina. A Amazônia não pode ter esse destino. Uau! Uau! Então, vocês vejam que existe, sim, uma grande população ali da região que é indígena, que é de povos originários e que quer minerar. E eles querem minerar legalmente. Ocorre que as ONGs que estão por ali, elas que determinam, elas querem a reserva indígena, mas se o índio, de repente, resolver ser minerador a partir dali, porque na reserva que disseram que era deles, eu quero ser minerador, tem uma grande reserva aqui também, né, de minérios importantes que a gente pode prosperar, pode ter tecnologia, pode ter tudo aqui. Então, a partir de agora, nós queremos ser mineradores, eu quero fazer isso legalmente. O Estado aprova? Não, o Estado não aprova. Primeiro, o Estado impõe pesadas regras que somente grandes multinacionais têm capacidade para atender. E não venham dizendo, não, que a mineração artesanal polui muito mais do que poluiria, por exemplo, uma mineradora internacional Big Blaster. A gente sabe muito bem que não é por aí que a banda toca. Uma mineração artesanal ofenderia muito menos. Tudo bem, seria mais trabalhoso, mais pesado, mas e se fosse a vontade do índio? Ou a vontade do índio tem que ser a vontade dos interesses internacionais?